Este é o Papo de Prateleira, o espaço que você conhece, que está sempre falando com a revenda brasileira, com a distribuição, com as lojas que ficam dentro das cooperativas, mas também fala a respeito de qualquer assunto que interessa ao agronegócio brasileiro. Sempre com a parceria e o apoio do Clube Agro Brasil, o Clube Agro Dealer, que é uma plataforma que foi pioneira e que faz o quê? Ajuda a levar a tecnologia da indústria para o cliente final, que é o agricultor, que é o pecuarista, e ainda por cima dá pontos para quê? Para que os produtores consigam resgatar em mais produtos, mais insumos ainda, para usar na sua principal atividade, que é o quê? Que é plantar ou então cuidar de rebanhos brasileiros, tá? Eu chamei aqui para conversar, de novo, é a segunda vez, e é um grande prazer aqui, abrir no ano de 2023 pela primeira vez com ela nesse ano, né? Para a gente falar de uma das várias revoluções espetaculares do agronegócio brasileiro, que é a integração. Bem-vinda aqui de novo ao Papo de Prateleira, tá? Marina Lima, que é zootecnista e técnica de sementes e sustentabilidade da Sementes Oeste Paulista. Todo mundo chama de SOESP. Tudo bem, Marina? Bom dia, Ulisses. Bom Bom dia dia a todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês, né? Falando um pouquinho sobre uma tecnologia que veio para revolucionar o agro, né? Então, vou falar diversos pontos positivos aqui da tecnologia, né? Que é para a gente incentivar ainda mais a adoção da tecnologia no nosso país. Exatamente, mais do que necessário. Você sabe, Marina, até que por uma coincidência eu estava acompanhando, acho que foi ontem não, anteontem teve um evento na ABAG, e falando a respeito aí da legislação muito rígida, da nova decisão europeia aí, né, de só comprar produto de país onde tem desmatamento zero e tal. E, novamente, foi citado de novo e várias vezes o quê? A integração. Integração lavoura, pecuária, floresta. E, assim, de um lado, do lado europeu, falando a respeito de lições que o Brasil ainda tem que fazer, né? Para tirar nota boa, que é a questão de recuperar a área degradada de pastagem, né? E é uma área simplesmente fantástica, né? A gente publicou um material recentemente, por isso até que eu te chamei, Marina, ali estava falando 163 milhões de hectares de pastagem. Menina, é tudo isso mesmo é que tem para o gado comer, mesmo que em boa condição, má condição, condição mediana? É tudo isso mesmo, Ulisses. Então, a gente ocupa aí, né, em cerca de 20% do território nacional com pastagens, né? Nossa Nessas Senhora. áreas estão incluídas, né, as pastagens cultivadas e as pastagens nativas. Então, assim, o que a gente observa é que a gente tem uma importância muito grande em termos de área, né? Então, o que a gente tem que levar em consideração é que, infelizmente, algumas áreas dessas estão ainda em um nível de degradação. Ô, Mas Marina, o que o que é essa degradação, essa palavra que é sempre tão repetida? Que eu olho para um pasto degradado, é um pasto que está como? Então, a gente tem vários níveis de degradação, né? A Tá. gente pensa numa escada, onde esses níveis eles vão estar sendo caracterizados em relação à parte que está descoberta do solo. Por exemplo, quando a gente começa a ver que a produtividade do capim começou a diminuir, a gente está ainda no topo de uma escada, mas a gente vai descendo. Quando a gente chega no nível do solo, que ele está todo descoberto, com muita presença de Rapado, cupim, é isso? rapado, literalmente, aí a gente já está com um nível de degradação do solo, né? Então, assim, é naquele nível ali, a gente precisa ainda de mais atenção. Mas o que a gente tem observado é que, dados recentemente publicados por Moacir, ele falou exatamente que esses níveis também, eles estão diminuindo. Esses níveis de degradação, essa pastagem que está com maior nível de degradação, ele está diminuindo. Então, isso é muito importante, porque nós temos observado que está tendo uma mudança, né, dos pecuaristas em termos de conservação e melhoria e recuperação dessas áreas degradadas. Então, esse nível maior de degradação, ele está diminuindo. Então, isso é muito importante para nós. Então, o que a gente tem percebido é que os pecuaristas, antes, né, antigamente, não tinha muito costume de corrigir, adubar o solo, né, manejar corretamente essas pastagens, igual eles fazem com as culturas agrícolas. Só que aí a gente pode linkar também com a integração, que a integração lavoura, pecuária e floresta é uma alternativa, né, uma estratégia para estar ajudando a recuperar essas pastagens, porque ao momento que o produtor começa a colocar uma cultura agrícola, a pastagem que vem em seguida ela vai começar a se beneficiar dos insumos que estão sendo utilizados para a cultura agrícola. Então, Agora, é ô, uma Marina, forma de você recuperar essas pastagens. não, legal, então, e por falar nisso em recuperação de pastagem, sempre me corrija quando eu falar bobagem, tá ok? Não, Quando a gente está você aqui fala, para
discutir. Quando você fala em investimento de pecuarista, é assim, quem tem uma pecuária, a bovina, né, de corte, de leite ou ambas, a principal alimentação, além da suplementação, é a pastagem, correto? É a pastagem. Então, é assim, o investimento na pastagem deve ser feito independentemente do pecuarista ter integração ou não, né? Exatamente. E aí, a primeira coisa que ele tem que fazer, né? Olhar para a pastagem dele e falar assim, olha, eu preciso aumentar essa produtividade, mas eu preciso conhecer o que tem nesse solo, né? Então, tudo começa fazer uma análise do Famosa análise do solo, solo, né? E aí, a partir da análise do solo, ele vai ver o que realmente ele precisa corrigir no solo, fazer a escolha correta da forrageira, né? Nem todas as forrageiras podem ser utilizadas em todas as regiões. Um exemplo, né, em áreas que alaga muito, a gente não recomenda se utilizar o capim-marandu, porque ele é susceptível à síndrome, né, a morte do braquiarão, que não tolera áreas alagadas, e aí sucessivamente, né? Então, a gente tem que escolher a forrageira que seja mais recomendada para aquela região e para aquele perfil de pecuarista também. Então, isso tudo é um planejamento que o pecuarista tem que fazer ali, né? Pensando ali lá na frente. Então, se ele investir numa análise do solo, que em termos de custos, né, para formar uma pastagem é um custo relativamente pequeno, porque às vezes o produtor ele joga ali uma quantidade de adubo que está sendo além ou abaixo do que realmente precisa, né? E exatamente. esse adubo, principalmente o adubo nitrogenado que ele vai vir jogando depois que essa pastagem estiver formada, ele contribui com as emissões de óxido nitroso, né? Que é um gás de efeito estufa que tem um potencial de aquecimento global muito alto, né? Então, assim, tudo está ligado. A partir do momento que a gente começa a levar em consideração essas etapas, né, da formação de uma pastagem, a gente está contribuindo com a redução das mitigações do gás de efeito estufa, que é o que está sendo muito discutido, né? Perfeito. Principalmente porque às vezes a pecuária do Brasil leva porque a gente tem muitos animais, né? A gente tem muitos animais, então, só que a gente não para pensar que como que tudo que a gente fez de melhorias, de manejo de pastagem, de nutrição animal, a gente está conseguindo abater animais com menos de 2 anos, né? Exato. Que antigamente tinha animal sendo abatido com mais de 4 anos. Então, isso tudo é em função de melhoramento de forrageiras, de melhoramento, né, de raças, de melhoramento da parte de nutrição animal. Então, a gente tem feito diversas estratégias para reduzir as emissões de gases, e a ILPF é uma das estratégias para a gente estar reduzindo, porque a gente consegue encurtar esse ciclo, né, da pecuária, consegue melhorar o solo, consegue captar mais carbono no solo. Perfeito. Então, Ô Marina, só fala uma benefício. coisa. Você acabou de citar uma coisa que era importante no material até que eu coloquei no site, lá no agrorevenda.com.br, que é a questão de se estudar direito qual é a variedade, porque o Brasil é um país de quase 9 milhões de quilômetros quadrados. Então, você tem clima, você tem solo, você tem pedra, você tem regime de chuva, de seca, tudo isso tem que ser levado em consideração na escolha. Por isso, o pecuarista precisa de auxílio de quem domina o assunto, para fazer análise do solo e depois saber qual é o tipo de variedade de pastagem. A Marina falou de novo em integração, eu vou aqui, primeiro falou em rebanho, né? O mundo se assusta com o Brasil mesmo, por quê? Porque são aproximadamente 196 milhões de cabeças, é quase um boi para cada habitante no Brasil, então isso realmente é uma coisa fantástica, e o Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo, né? Sem falar em búfalo, né? Que aí entra a Índia na parada, né? Então, e a questão de integração, que é muito importante, o Marino queria que você falasse agora, que é assim, a gente tem números aí que rodam de 15 a 20 milhões, né, de hectares hoje usando integração. Se você até tiver um número mais novo, pode gravar aí para a gente informar o pessoal. Eu queria saber quais são os principais tipos de integrações que são realizados aqui no Brasil pelo pecuarista e agricultor brasileiro. Bom, Ulisses, você falou das áreas aí, né? A gente tem atualmente, segundo as pesquisas da rede LPF, a gente Isso, tem tem a em rede. torno de 17 milhões de hectares com as 4 modalidades, né? Então, respondendo a sua pergunta, a ILPF ela pode ser dividida em 4 modalidades, né? Sim. Então, a primeira delas é a integração lavoura-pecuária. Então, nessa modalidade, a gente não tem o componente florestal, né? Então, o ILP é só a parte de lavoura e pecuária. Nós temos também integração lavoura-floresta, que nessa a gente não tem a parte pecuária. Ah, perfeito. Então,
Então, geralmente o produtor que adota uma ILF é aquele que resolveu no início colocar um componente florestal com a lavoura e precisa esperar esse componente florestal crescer para poder entrar com a pecuária. Então, ali naquele Perfeito. primeiro ano, ele está nessa modalidade. A ILPF é tão dinâmica Ah, que, às vezes, o produtor ele passa por todas as modalidades dentro da propriedade. Ele começa com uma ILP, depois ele passa por uma ILF, e depois que as árvores vão crescendo, a ah, gente chega numa modalidade que, muitas vezes, o pecuarista ele fica com ela no final, que é a integração pecuária-floresta. Nessa, o produtor já vai ter a pastagem, a pecuária ali e o componente florestal. Então, quando a árvore cresce muito e o espaçamento às vezes é menor e não dá mais para cultivar a cultura agrícola ali, ele fica com a ah. pastagem, porque a pastagem ela tolera mais o sombreamento proporcionado pelo componente florestal do que as culturas agrícolas. Perfeito. Ficar Geralmente, de sombra, né? isso, por causa da sombra. Geralmente, as culturas agrícolas, elas ficam ali até o 5º ano. Aí o produtor pode também retirar algumas árvores para aumentar essa incidência de luz, né? Sim. Eu, como técnica, eu até recomendo espaçamentos entre renques ali em torno de 30 metros, Tá. acima de Fica bem 20, largo, né? justamente pensando, né, muitas vezes no maquinário que vai estar ali, Sim, para tem que colher a rodar cultura por ali, né? agrícola, e também termos de sombreamento, porque a gente sabe que aqui dá para a gente falar mais 1 hora sobre a influência que a sombra pode causar, né, da cultura agrícola e na pastagem se tiver muito sombreado. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse manejo ao longo do tempo da ILPF também. E a outra Ô modalidade é a Marina, só te completa. cortando, só para não esquecer que aqui é um planeta vida graças basicamente a 2 ingredientes, né? Que é o sol e a água, né? E a água Então, assim, a gente não pode restringir, ainda mais que a gente trabalha com, principalmente as gramíneas tropicais, né? Então, elas precisam de luz, né, para fazer a Claro. fotossíntese. E a outra modalidade é a completa, que engloba todos os componentes, né? A lavoura, a pecuária e a floresta. Então, ela é muito dinâmica, só que a que é mais adotada hoje pelos produtores é a integração lavoura-pecuária, né? Por quê? Porque ela dá um retorno mais rápido também, Tá. pensando para o produtor, né? E porque ela também é mais simples. Quando a gente fala em colocar o componente florestal, Ah, muitas vezes, né, o pecuarista ainda tem esse receio, mas tem que se fazer um planejamento, olhar o mercado local, porque tem que ver se o produtor vai conseguir também vender essa madeira na região, ou se e é ele outro vai mercado, né? usar, É outra realidade de comercialização, de produto, tudo. ou se ele quer as árvores apenas para dar uma sombra para os animais, né? Ou uma fixação biológica de nitrogênio através de uma Tá. leguminosa arbórea. Então, vai Perfeito. muito do objetivo do Às produtor. vezes ele nem quer vender, né? Ele quer cuidar do solo Quer para deixar melhor as ainda, árvores né? ali. E hoje em dia a gente tem várias formas de distribuir essas árvores na área, né? Tem linhas simples, duplas, triplas. As árvores elas podem estar dispersas nas áreas. Então, vai muito desse planejamento do objetivo do produtor. Ô Mas é Marina, fala muito uma coisa, importante. a gente aprender mais aqui sobre integração, né? Quais são, nas integrações, quais são as principais lavouras utilizadas e onde tem floresta, quais as principais madeiras utilizadas? Em termos de lavoura, Hum, são as culturas mais utilizadas mesmo, né? O tá. Milho, milho, soja, o sorgo, a soja, milheto, então amendoim, tem no Mato Grosso o pessoal utiliza muito algodão, legal. girassol, então tem diversas possibilidades. Em Tá. termos de componente arbóreo, né? O mais utilizado é o eucalipto, por quê? Porque ele entrega mais rápido, né? Ele cresce mais rápido, então o produtor ele consegue ter um retorno financeiro com essa venda dessa madeira mais rápido. Quando você fala rápido, você está falando o quê? 10 anos, 12 anos, 15 Não, anos? Menos até? com 5, 6 anos, o Mas produtor que já maravilha. pode fazer ali o A primeiro árvore já é adulta? desgaste, né? A gente já consegue cortar. O eucalipto cresce muito rápido, né? Então, com Legal. 2 anos, ele já está ali com para você ter ideia, com cerca de 1 ano já dá para colocar os animais na área, né? Até menos, dependendo do crescimento do clone que estiver utilizando. Tá, porque Então, ele não pode derrubar a muda, é isso? por exemplo, dependendo da espécie arbórea, ela cresce Ah, muito, muito lento, é ah, lento. Então, se você quer colocar os animais, tem 2 alternativas. Como eu falei anteriormente, ou você entra naquela modalidade
que você vai estar cultivando só a espécie arbórea e a lavoura, ILF, e Tá, aí não espera tem esse animal. Ah, componente, aí espera o componente crescer para colocar o perfeito. animal, ou você pode também, em torno das árvores, colocar uma cerca elétrica. E essa cerca elétrica, você pode colocar os animais, que os animais não vão danificar o componente arbóreo. Mas Perfeito. geralmente tem essa questão de você esperar a árvore crescer ou colocar a cerca elétrica. Aí Maravilha. depende do financeiro do produtor para estar fazendo esse investimento maior. Mas, por exemplo, quando a gente trabalha com leguminosas, arbóreos, por exemplo, a acácia manjo, que é muito utilizada também, a teca é outra espécie que tem um valor comercial bom também para o Ah, produtor, essas espécies crescem um pouquinho mais devagar em relação ao eucalipto, mas certo. também são com grande potencial para ser utilizadas na ILPF. E Maravilha. aí temos diversas outras espécies também que são utilizadas, né? Dentro das acácias, a gente tem a teca, a gente tem a gliricídia, que é uma leguminosa arbórea também com grande potencial, e essas leguminosas, elas têm ainda o benefício de fixar nitrogênio no solo, né? Então, vai estar incorporando nitrogênio no sistema. Perfeito. Gente, a gente está tendo essa aula aqui com a professora Marina Lima sobre integração e sobre qualidade de pastagem, mas a gente vai também acompanhar uma aula bem semelhante, só que uma aula melhor, porque é uma aula no campo mesmo, né? Antes da gravação, ela estava contando que está na Bica aí, um dia de campo aí promovido pela Soesp, lá na região onde fica a empresa, né, gente? Aí não vamos deixar de esquecer, né? Soesp Sementes do Oeste Paulista, 37 anos, aí a Marina me corrija quando eu falar bobagem, tá? 37 anos preocupados e fazendo o que todo santo dia? Fazendo muita pesquisa para ter tecnologia de produzir boa variedade de pastagem para melhorar a qualidade da carne, que o que o pecuarista faz é produzir carne por hectare. Aprendi isso com um professor lá de Piracicaba. Então, é isso, é essa ajuda que essa tecnologia da empresa faz. Como é que vai ser esse dia de campo? Quando vai ser? Como é que o pessoal pode participar? Vamos aproveitar para convidar todos aí para o dia de campo sobre integração lavoura-pecuária na Fazenda Santa Gina, do grupo Nelore Mocho, do Carlos Viacava. Então, o dia de campo vai ser realizado no dia 10 de fevereiro, Tá. e vai ser em Presidente Epitácio, pertinho aqui de Presidente Prudente, e nós vamos estar lá discutindo em 5 estações sobre a integração lavoura-pecuária. Então, vão ter diversas palestras com pesquisadores da Embrapa, representantes das associadas da rede LPF. Então, vai ter um conteúdo extremamente importante, né, para quem tem dúvida ou para quem pretende implantar a tecnologia. A gente vai poder ver lá na fazenda, né, todas as modalidades ali que tem. Então, não percam, vai ser de 8 até em torno de 2 horas da tarde. Aí eu só destaco que tem que fazer a inscrição, porque a gente tem vagas limitadas. E essa Então, inscrição faz como? aí a gente tem na nossa página da SOESP, nós temos o link lá, então é só vocês Ok. entrarem para estar fazendo essa inscrição. Ô Marina, fica tranquila que na descrição que eu faço, quando a gente for postar em todos os nossos espaços, eu vou ratificar lá qual é o site de novo Tá, que ele pode entrar, acessar a aba de inscrição para poder fazer a inscrição e participar para desse fazer a dia de campo, inscrição. tá E a gente ok? vai acompanhando também, né, para fazer o melhor evento possível para atender a todos. Então, Ex- espero a todos lá para estar, né, partilhando esse conhecimento lá com todos aqui da região. Maravilha, gente. Vamos lá, você que é produtor, tem muito dono de revenda e distribuidora que é produtora, né? Desde o começo do trabalho da venda de insumos agrícolas e pecuários também eram produtores, tem fazenda, tem sítio, tem chácara, produz e se interessa por novas tecnologias, tanto para repassar para os seus clientes, como também para utilizar nas próprias propriedades. Eu não queria acabar com o papo prateleira com a Super Marina aí, sem tocar em dois assuntos rapidinhos aqui. Uma é assim, uma curiosidade, Marina, esses produtores que vão no dia de campo para fazer o quê? Para falar, o que eu posso ter na minha fazenda a mais, que vai fazer bem para o ambiente, que vai me trazer mais dinheiro com produção de artigos que eu não faço, né? Pela andança que você tem aí pelo Brasil, tal, você estava falando a respeito das espécies aí arbóreas que podem ser utilizadas, né? Que tem várias, né? O camarada também pode, no Brasil você tem visto que eles ainda têm gente que faz integração e ainda faz, sei lá, faz mel, que outra atividade ainda tem, além de ser agricultor, pecuarista e madeirista. Bom, Liz, hoje em dia a gente tem visto, né? Inclusive, passou uma reportagem recentemente no Globo Rural sobre
agricultores que estão tendo áreas com sojas, que está tendo áreas ali de mata que colocam apicultura, né? Então, Exato. é possível você colocar ali uma apicultura ali junto com uma integração também. Que é Então, mais uma atividade, né? mais uma atividade para estar sendo trabalhada dentro da propriedade. E como a gente falou também anteriormente de algumas espécies arbóreas que a gente pode estar utilizando na integração lavoura, pecuária e floresta, eu lembrei aqui de outras espécies, o cedro, o mogno também tem sido... São nobres, né? E tem um valor altíssimo de mercado, né? E aí, só que o produtor vai ter que deixar ali até em torno de 20 anos para poder ter são um muito valor robustas, agregado. né? São espécies muito vigorosas, né? São árvores que crescem mais lento, igual eu falei também anteriormente. Uhum. E já puxando um pouquinho a sardinha para o nosso lado também aqui, Sempre. A gente tem algumas forrageiras que são mais adaptadas para esses temas também. Porque, como a gente pensa no componente arbóreo, eu falei anteriormente, ele começa a sombrear um pouco a área. Então, algumas forrageiras, elas são mais tolerantes ao sombreamento. Então, dentre essas, né, eu posso citar a Braquiária decumbens, a Braquiária brisanta cultivar marandu, nós temos a piatã, tudo a portfólio Soesp. Tudo portfólio Soesp. É que a outra pergunta que eu ia te fazer é para você falar um pouquinho sobre Advanced. A Advanced, vamos falar da Advanced. E nós temos também as cultivares. Aí eu falei das braquiárias, né? Nós temos agora também as forrageiras do gênero pânico que toleram também os sombreamentos. Nós temos o Maasai, o Aruana, o Tanzânia, são forrageiras que aguentam mais o sombreamento do que outras. Então, é muito importante também levar em consideração essa escolha da forrageira para a integração lavoura, pecuária e floresta. Perfeito, porque o ideal é ter um campo realmente muito farto de material para o boi, né? Nesses 163 milhões de hectares, né? Mas pode continuar, Mariana. Isso. E o nosso produto, né, a Soesp Advanced, é a nossa tecnologia patenteada, né? Então, essa tecnologia, ela proporciona uma semente ao produtor ali, que vai estar tendo uma alta pureza, então cerca de 98% das nossas sementes são puras. Maravilha. A nossa semente, ela é tratada, ela tem um polímero que reveste a semente, né? Não é tratamentos grosseiros, né, que aumenta muito o peso da semente, e esse polímero vai fungicida, inseticida, que vai também proporcionar, né, aí uma boa germinação, uma boa formação, impedindo o ataque de pragas e doenças na sua pastagem. Então, só tem benefícios. Durante o plantio também, o grafite que recobre as nossas sementes vai proporcionar, né, uma maior plantabilidade. É o que faz aquele pretinho bonito aí. É isso aí. Então, é muito importante que o produtor se atente, né, na escolha das sementes, né, não só na escolha do cultivar, mas da qualidade da semente, porque com uma semente de boa qualidade, ele vai estar impedindo, né, levar plantas daninhas, comprar também, né, porque o custo, quando você compra uma semente com muita impureza, o produtor vai ter que jogar mais sementes. Está pagando por sujeira, né? Está pagando por sujeira, exatamente. Então, o investimento em relação a uma formação de pastagem é um investimento pequeno, a compra da semente, mas que pode, né, repercutir aí em problemas futuros se o produtor não se atentar a isso, né? Então, ele tem que olhar sempre o preço por hectare para formar, não só o preço por quilo da semente. Perfeito. Isso está relacionado com a qualidade da semente. Exatamente, como diz, eu não sei se foi esse moacir a que você se referiu, né? Mas eu imagino que talvez seja o Corse, né? Mas falando do Corse, falando assim que você pode até quadruplicar o gasto que você tem na fazenda. Depende do quanto você vai obter depois de fazer esse investimento. Se você obter 8 vezes que você obtém hoje, você está mais do que no lucro, né? E por isso, então, que a palavra correta quando você põe dinheiro num sistema produtivo para receber mais dinheiro, o que você está fazendo não é gastar dinheiro, é investir. Né? É investir em tecnologia. E esse povo brasileiro que tem essa galera, essa geração nova, essa mulher linda, maravilhosa, Marina, com esse sorriso, essa energia, essa juventude toda, tecnologia que não acaba mais, integração lavoura, pecuária, lavoura, floresta, lavoura, pecuária, floresta, olha, semente de gramínea que já vem preparado, já pensando no futuro, no ataque da praga que vai ser feito a ela, como é que se defende
essa praga? Como é que se defende de cair menos chuva no lugar? Vocês são tinhosos, viu, Marina? Deus que me livre, viu? E a nossa semente é ideal para integração lavoura, pecuária e floresta. Então, tá tudo, Nossa, então tudo tá alinhado. na balada correta, né? Vai dar Tá. música, né? Vai dar match, né? Muito bom. Maravilha, Marina. Eu queria agradecer demais essa super aula que você deu para todo mundo aqui do Papo Prateleira e volte mais vezes aqui no ano para a gente falar bastante de integração e de semente de qualidade para a forragem do gado brasileiro. E vamos levar a tecnologia, né? Fazer com que essas áreas aí, né? Nossa meta aí é chegar até 2030 com mais de 30 Temos um milhões desafio grandão, mas dá para cumprir na de boa, né? hectares de integração. Então, assim, a gente faz diversas ações aí através da rede LPF, né? A SOESP é uma das associadas Exatamente. da rede, e a gente tem feito isso, né? Proporcionado, levar conhecimento ao produtor, né? Para que ele consiga avançar e melhorar a sua rentabilidade também, né? É isso. Então, é o futuro, né? A gente integrar, produzir mais alimentos em uma mesma área, sem ter que abrir novas áreas, né? Esse é o propósito da integração lavoura, pecuária e floresta também. A Marina matou a pau. É assim um novo pulo do gato do agronegócio brasileiro, que já deu vários nos últimos 50 anos e agora vem com essa coisa de produzir mais, fazendo modificações no complexo ali que tem no meio ambiente da fazenda, do produtor, do pecuarista, que vira as duas coisas. Vira produtor, vira pecuarista e também trabalha com madeira, e trabalha com apiário e fazendo tudo o quê? Pondo mais dinheiro no bolso e ajudando a criar emprego na sua fazenda, ajudar a cadeia produtiva e ainda por cima ajudar na sociedade, a comunidade onde está envolvida. Gente, isso é SOESP, é Marina Lima, zootecnista, técnica de sementes e sustentabilidade das Sementes Oeste Paulista, a SOESP, dia de campo, se liga aí, fevereiro, dia 10, você vai ver aí, vendo essa conversa aqui com a Marina, o endereço direitinho do site lá da SOESP, tem como é que você faz a inscrição e vai aprender mais ainda para ganhar mais dinheiro e ser mais feliz e produtivo. Super obrigado, Marina. Até a próxima. E sucesso Muito obrigada. no dia de Até a campo lá, tá? próxima. Pode deixar, depois eu te mando tudo. E vem também participar com a gente. Vamos, se der jeito, eu vou falar com o Carlão. Vamos viajar agora, a gente está indo lá para o Show Rural Cascavel, né? Vão começar as grandes feiras aí do Brasil. E assim como eu já tive num evento da SOESP, eu já conheço lá a unidade, né? A gente foi visitar no dia seguinte de um evento que foi à noite, acho que foi numa faculdade, alguma coisa assim, para ver se é possível a gente voltar, que já faz tempo. Isso aí, vem aqui visitar a gente. Vou sim, aí a gente vai tomar Tá um bom? café e se conhecer presencialmente, tá bom, Marina? Prazer, Ulisses. Foi sempre bom estar aqui com vocês. Obrigado, querido. O prazer é todo do Papo Prateleira. Gente, Marina Lima aí para vocês, ajudando a conhecer melhor a propriedade de vocês, a investir melhor, a melhorar a alimentação do seu gado e diversificar a produção para você ter um negócio ainda mais produtivo. Obrigado, Marina. Até a próxima. Bye, bye. Até mais. Tchau, tchau. Bye.